Olá, meu nome é Derlis Vogt. O projeto científico desenvolvido aqui é um projeto sobre produção de pitaia, tendo como título Produção de pitaia, uma alternativa aderente em uma propriedade no oeste de Santa Catarina, tendo como orientador o professor Jefferson Rosa Soares e como orientador o professor André Rodrigues. Os principais objetivos do projeto são produzir pitaia para venda nos mercados das localidades próximas, para aumentar a fonte de renda da família, como também desenvolver projetos para experimentação científica, visando ter maiores resultados, maiores experimentações sobre essa cultura nova que está surgindo no momento. Não se tem atualmente muitos dados sobre a cultura implantada. Por esse motivo foi desenvolvido o projeto e também para diversificar as formas de produção na região, saindo um pouco da forma rotineira que se tem, visando ter maior lucratividade como a produção orgânica, que é o principal foco da atividade, juntamente com a pitaia, é uma fruta exótica, ela tem origem na Ásia. Sua produção pode ser tanto para consumo próprio quanto para fins comerciais também. Atualmente ela está se desenvolvendo em um ritmo acelerado devido ao calor que está, ao clima quente que está assolando nossa região no momento. Como ela é um cacto, ela se desenvolve muito bem em condições climáticas quentes e úmidas, mas também se adapta bem a temperaturas mais frias, se destacando-se a sua maior produção é na faixa de 25 a 30 graus Celsius. Então, a principal dificuldade ou o principal experimento que temos que fazer, que vai ser feito, é a questão do inverno. Como ela é uma planta suscetível a geadas, na nossa região aqui, as geadas são recorrentes no período do inverno, será feito um desenvolvimento com cobertura de sombrite, para evitar que as camadas de gelo fiquem superficiais. Os cladóides, que são os cladóides são as folhas da pitaia, evitando sim a queima das mesmas com o frio. Então, o projeto possui 150 plantas com 75 postos tratados. Cada posto tratado possui 2 plantas. O projeto científico desenvolvido aqui também possui irrigação. A irrigação favorece muito o desenvolvimento da cultura, assim gerando também uma economia de água, evitando desperdício, como também aumentando a produção, com a questão da água sendo fonte fundamental para o principal desenvolvimento dela. Também será realizada adubações 4 vezes anualmente, aumentando cada ano pois cada ano ela tem um aumento na produção, então isso é acompanhado com a questão da adubação. Foi realizado também cobertura do solo em torno das plantas, como pode ser notado aqui com a palha, para evitar a rápida evaporação da água, conservando o solo úmido, favorecendo ainda mais a questão do desenvolvimento vegetativo delas. Então, a produção de pitaia, ela tem uma boa procura no mercado, então foi por isso que o projeto científico foi desenvolvido também. Tem uma ótima procura no mercado e uma ótima aceitação do público, como sendo uma nova alternativa de produção diferenciada. Então, ela vem ganhando destaque cada vez mais na nossa região e em todo o Brasil. Futuramente, a tendência dessa produção é aumentar. Como são atividades novas, muitas pessoas estão aderindo a essa cultura,
mas ainda é muito rara, muito pouco conhecida na nossa região, tanto que não tem muitos estudos que se podem ser levados em consideração para a questão do trabalho nessa dessa produção, dessas plantas, ou dos postos, é de 3 metros entre fileiras e 2 metros entre plantas. O espacimento utilizado foi planejado, desenvolvido referente ao potencial produtivo da propriedade, sendo essa a forma adequada de desenvolvimento. Atualmente, o projeto foi implementado, iniciado dia 25 de novembro, 20 e 25 de novembro. Está em seu período, seu ápice de desenvolvimento. Então, as plantas, como se pode ter notado aqui no vídeo, praticamente todos estão chegando em cima dos polancos tratados, sendo necessário uma poda em cima para a formação, como dá para se notar aqui na imagem. Então, ela chegando nesse poste, vai ser feita a poda para que as plantas tomem forma de como se fosse um guarda-chuva. Com o tutoramento, a pitaia é muito importante o fator de tutoramento da pitaia, que você deve conduzir ela nos morões para que ela se desenvolva bem, suas garadeiras se grudem, para que elas se aderirem ao tronco, favorecendo o desenvolvimento, chegando ao topo o mais rápido possível. A pitaia atualmente possui determinados preços dependendo da localidade onde se tem a produção, mas ela varia de um preço de 12 reais o quilo, chegando até a 50 reais, dependendo da localidade e dependendo da espécie também. O projeto científico aqui desenvolvido será realizado com 5 espécies diferentes de pitaia. A pitaia vermelha de polpa branca vai ser mais utilizada pelo seu aspecto produtivo maior. A pitaia vermelha de polpa roxa é uma das maiores, que apresenta maiores quantidades de plantas aqui também. Temos também a pitaia white vietnamese, que é uma pitaia que não precisa ser polinizada, é um híbrido. Pitaia golden também é um híbrido, não precisa ser polinizada. E a amarela. A amarela tem menos quantidade no projeto pela questão da produção, tem uma produção mais baixa em relação às demais. Então, outro fator que é do projeto de pitaia que será estudado é a questão da polinização, muito importante no projeto, muito importante nessa cultura. A polinização é aspecto definitivo que define a produção. Não sendo realizada a polinização das pitaias, muitos abortos de flores podem acontecer, levando a produção pode ser reduzida. Então, isso que também vai ser outro experimento realizado. Vai ser feita a polinização de algumas, como também vai ser notado se pode ocorrer a polinização cruzada. Com as 4 adubações anuais realizadas, tem como principal objetivo fazer com que os cladódios da pitaia ganhem um aumento elevado no seu desenvolvimento até a chegada do inverno. A partir da saída do inverno, do início do inverno, as plantas tendem a ter uma baixa índice de desenvolvimento pela questão do frio, então retomando sua produção, seu desenvolvimento após o término do inverno. Então é nesses aspectos, nessa questão também, que vai ser realizados estudos para ver qual é o comportamento do desenvolvimento da planta anterior ao inverno e pós-inverno, realizando a cobertura dessas plantas para não ocorrer a perda das mesmas com a questão da geada. Então, projeto científico realizado aqui, como você pode notar algumas plantas aqui,
Está ainda em acontecimento, está se desenvolvendo ainda. Muitos estudos estão sendo realizados em cima, muitas formas de condução está sendo utilizado. E com o passar dos meses agora pode ter uma nova análise do projeto. É um projeto sustentável, não utiliza químicos, aumenta a adubação orgânica e é um projeto orgânico em si, não agride ao meio ambiente, sustentável, um projeto inovador. Por isso que foi feita a escolha por esse projeto científico. Então assim, essa é a minha apresentação. Obrigado a todos.